está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse é fácil, meu último livro da Bíblia. No capítulo 1, versículo 16. Amém? Amém. Olha que imagem inquietante, né? Vamos comigo? Amém. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Aqui João está nos descrevendo a imagem do nosso Rei Jesus Cristo. Amém? E ele usa essas figuras para falar de Jesus. Então fala aqui das 7 estrelas, fala do rosto que resplandecia como o sol, né? Fala muitas outras coisas aqui no contexto desse capítulo, mas o que eu quero chamar a atenção é para essa imagem. E da sua boca saía uma espada. Meu irmão, eu já vi na internet uma vez, não sei assim, passando o dedo assim, me apareceu por computador, uma imagem de computadorizada, assim, né? Deve ser inteligência artificial ou não sei, mas aí representando essa cena. Irmão, o negócio dá até medo. Jesus abre a boca, uma espada. Uma espada igual de guerra. Será que é essa espada física de ferro ou de aço que sai da boca de Jesus? Irmão, existe um sentido bíblico para a palavra espada quando aplicada à nossa luta espiritual. E esse sentido, ele é visto em vários pontos do Novo Testamento. Vamos pegar um deles? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus, só voltar um pouquinho. Hebreus 4, 12. Está lá em Apocalipse, volta um pouquinho. Estamos nas cartas universais, Judas, João, Pedro, Tiago e Hebreus. Capítulo 4, versículo 12. Versículo muito conhecido de nós. Lembrando, hein? Jesus abre a boca e sai uma espada. Que espada é essa? Será que é uma espada de ferro mesmo? Amém? Posso? 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Olha a espada. E olha que lá em Apocalipse está falando espada de 2 fios. O que é a espada de 2 fios? Que corta dos 2 lados. Existem espadas que cortam dos 2 lados, tem espada que corta de um lado só, sabia disso? Igual faca de cozinha, né, irmãs? Tem faca que só corta de um lado, tem faca que corta dos 2 lados. Tem espada que corta de um lado, dos 2 lados. Aqui está falando assim, é daquela espada perigosa, aquela que é aguda, aquela que corta mesmo. Lá em Apocalipse fala 2 fios, a gente corta dos 2 lados. E aqui está falando, é mais penetrante do que aquela espada que vai lá na junta e na medula. Você quer que penetra mesmo. E é como essa espada a palavra. Ô irmão, agora começa a fazer sentido. Jesus abre a boca e sai o quê? Palavras de poder. Palavras penetrantes, cortantes, como uma espada. Amém? E a gente vê uma coisa muito parecida lá em Efésios. Vamos passar um pouquinho na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios, você está em Hebreus, volta mais um pouquinho. Vai passar Timóteo, Colossenses, Filipenses, vai chegar lá em Efésios. Efésios 6, 17. Capítulo 6, versículo 17. É uma palavra muito
Amém? Posso? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Agora está claro, né? Agora não está nem falando que é parecida. Agora está dizendo claramente. Lá em Apocalipse fala, Jesus abriu a boca e saiu uma espada. Aí a gente foi lá para Hebreus e fala, a palavra é como a espada. E aqui ele está dizendo o quê? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então concluímos com essas 3 passagens que a palavra é uma espada. Glória a Deus. Então quando Jesus abriu a boca lá em Apocalipse, ele falava palavras. Amém? Essas palavras, meus irmãos, elas são mais penetrantes do que a mais penetrante das espadas. Ela é mais cortante que a mais afiada das espadas. Quem costuma ter essa espada muito afiada é japonês. Espada de japonês é afiada pra caramba. Essa espada é mais afiada do que a espada de japonês. Amém? Porque ela faz realmente um grande estrago. E esse estrago é aquele tipo de estrago de destruição de alguma coisa e de salvar uma outra coisa. Uma arma, ela tem essa função, né? Ela tem a função de, primeiro, que é um instrumento de ataque, ela não é de defesa. A defesa do crente não é a espada, a defesa do crente é a fé. Amém? Está aqui também. A fé é o escudo. A fé é o escudo. Com ele que a gente rebate as setas inflamadas do maligno. Com a fé. O que é a fé? Esperança, certeza de que Deus está conosco. Essa é a nossa defesa. Agora existe uma arma de ataque. Essa arma de ataque é a espada, que é a palavra. Amém? A fé nos defende. E a espada serve para atacar. E atacar para fazer estrago, para destruir, para dilacerar, para cortar fora. Cortar o quê? O mal. O instrumento, a espada, ela é o quê? Uma arma de luta para atacar. Amém? E quando você ataca, você destrói, corta. E assim você salva. Por que o soldado usa a espada na guerra? Por uma causa, né? Salvar, por exemplo, para defender a nação, não é isso? Para defender o território, para salvar o território, para salvar a nação. É para isso que serve a palavra de Deus. É para salvar. Amém? Mas ela não salva de qualquer jeito, ela salva dilacerando, destruindo a obra do maligno. E Jesus Cristo, irmãos, ele nos mostra isso claramente quando, na ocasião em que ele, muito fragilizado fisicamente, organicamente, enfrentou o diabo no deserto. Lembra dessa passagem? Iniciozinho do ministério de Jesus acaba de ser batizado nas águas, daí o Espírito Santo conduz até o deserto. E ali ele jejua por 40 dias e 40 noites. Quando uma pessoa jejua, ela fica forte, vigorosa, cheia de disposição, energia? Não, fica fraca. Ela fica o quê? Desanimada. Ela fica o quê? Indefesa. Então foi nesse contexto que Jesus estava ali, corporalmente, fisicamente fragilizado, ou seja, no seu pior momento, é que o diabo vem para tentar. Talvez alguém pensar, poxa, mas Jesus é filho de Deus, ele tem poderes sobrenaturais. Ele poderia, com uma palavra só, evocar a legião de anjos que viriam e acabariam com o diabo. Mas Jesus estava no deserto, sozinho, jejuando, fragilizado. E era necessário que ele estivesse assim. Porque assim Jesus se iguala a nós. Nós nesse mundo somos como um Jesus de carne, sem comer 40 dias e 40 noites, ou seja, fracos. Fracos. Ah, nós somos fracos, irmãos.
Ou como nós somos. Às vezes o pensamento nos trai, às vezes o gênio nos trai, não é isso? Às vezes, o hábito nos trai, às vezes até coisas, mais sérias, acabam conspirando contra nós, não é isso? Mas, meu irmão, Jesus Cristo, mesmo sob o momento mais frágil, ele triunfou contra o diabo. E ele fez isso, não foi à toa, não foi de qualquer jeito. Jesus está lá no deserto, fragilizado, quando o diabo vem tentar. Então Jesus estava numa posição que ela se iguala à nossa nesse mundo, uma posição frágil. O diabo é muito mais forte do que a gente, muito mais forte. Mas ele vem frágil, enfrenta o diabo e vence. Por quê? Porque ele está nos mostrando como nós, seres humanos, fracos, podemos vencer o diabo. Amém? Amém. Jesus veio, quero repetir, Jesus podia evocar a legião de anjos? Podia. Jesus é Deus. Ele, com uma palavra, destruiu o diabo, pulverizava, não tem dúvida disso. Mas Jesus se deixa tentar, num momento frágil, que é para dizer: está vendo? Eu, como você, pude vencer o diabo, para que do mesmo jeito que eu venci, você aprenda a vencer. Amém? E aqui vamos para Mateus capítulo 4, versículo 1, relembrar como isso acontece. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Depois a gente vai continuar. Vamos aos poucos. 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele já tinha um objetivo, o Espírito já sabia o que estava fazendo, Jesus já sabia o que ia vir pela frente. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, claro, 40 dias, 40 noites, Jesus está na carne, está no corpo físico, vem a fome, uma fome bruta. 40 dias sem comer não é brincadeira. E é nesse momento que Jesus está fragilizado, assim como nós somos frágeis. Jesus está mostrando: eu estou frágil, tá, gente? Vocês estão entendendo que eu estou frágil? E o diabo vai vir, e olha o que eu vou fazer, que é para a gente aprender. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. É assim que o diabo age, meu irmão. Presta atenção. Eu costumo dizer que todos nós viemos a este mundo com um plano de trabalho. O que é um plano de trabalho? A gente tem alguns problemas que nós temos que resolver na nossa peregrinação. Nós temos pontos fracos que nós temos que superar na nossa peregrinação. Ô irmão, o pecado, ele tenta o pastor? Claro que tenta. Ele tenta cada indivíduo que está nesse mundo, todos, mas não tenta do mesmo jeito. Ele tenta cada um de uma maneira diferente. Tem gente que é refém da ira. Sobe aquele fogo e a pessoa sai falando um monte de asneira. O pecado da pessoa está nesse calibre. Ele tem que trabalhar isso mesmo. Fechar um pouquinho. Como está na palavra: irai-vos, mas não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Está lá, Salmo 4. A pessoa que tem problema com ira tem que trabalhar a ira dela para não pecar. A ira vai vir e ela vai se controlar. Tem gente que tem um problema com a desonestidade. Chegou alguém para falar assim: eu vi um negoção aqui, meu amigo, se você fizer esse negócio, vai ganhar dinheiro. O cara não quer nem saber, já está topando. Nem pergunta: mas é legal? Não, já está topando. E se foi ilegal? Tem um contrabando aqui, você pega o caminhão em tal lugar, leva para tal lugar,
vai dirigir 5 horinhas. Aí o cara, opa, vou lá. O que tem na boleia desse caminhão? O que tem lá lá no container que ele está carregando? Não quer saber, ele vai fazer. Esse irmão tem problema com desonestidade. Ele tem que trabalhar isso. Tem pessoa que tem problema com o quê? Com lascívia. Ou o homem não pode ver uma moça andando na rua, já vai com os olhos em cima. Né? Já vai com os olhos, vai com aquele desejo. Ô irmão, tem que controlar isso aí. Ou na internet, né? Basta estar sozinho com a internet, já entra no site que não pode. Ô irmão, isso aí é um perigo. Tem que trabalhar isso aí. Cada irmão tem um problema. Ou um conjunto, às vezes tem 2, 3, 4 gatilhos de pecado. Então o que a gente tem que fazer? Por isso que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então se sentar na mesa do Senhor. A gente tem que estar toda hora olhando para dentro de nós para identificar esses gatilhos, capacitar junto lá com o nosso Deus, com a palavra, com o Espírito, com tudo que Deus nos dá, para vencer esse desafio, para cumprir o nosso plano de trabalho, que é o que? Superar onde o pecado toca mais fundo. Sabe, já viu aquela expressão? O calo dói, né? Cada um, o calo dói no lugar. Está claro, meus irmãos? O diabo sabe onde o calo dói. Ele sabe onde ele deve atiçar a pessoa. Jesus estava 40 dias sem comer, né? O que o diabo oferece para ele? Pão. Não? É igual o irmão que tem problema com a lascívia, o diabo oferece a moça bonita, a facilidade do site no celular. Ou o amigo que tem problema com a desonestidade, vai botar um cara no caminho dele para fazer uma proposta indecorosa. E aquele que tem problema com a ira, vai botar um monte de gente para azucrinar ele, para estourar. É isso que o diabo faz. Ele vê a fragilidade da pessoa, ele toca ali, que é para a pessoa se perder. Jesus está jejuando há 40 dias, ele está no corpo humano, num momento de fragilidade. E ali o diabo aparece. Aí ficou 40 dias, não apareceu no 39, ele apareceu no 40º. E oferece para Jesus? Bom, o diabo atacou. Na guerra, vamos pensar na guerra? O exército inimigo apareceu e atacou. Desferiu o primeiro ataque. O que Jesus vai fazer agora? Ele vai revidar. E ele vai revidar usando o quê? A palavra. A espada. Amém? A espada que Deus nos deu para revidar o diabo. E aí chegamos no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da onde que Jesus tirou isso? Olha que frase bonita. Jesus sacou a frase na hora, tirou ali na sabedoria dele. Não, desse momento Jesus não está usando a sua própria sabedoria. Jesus está recorrendo à espada. O que ele fez? Vamos lá, rapidinho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deixa o dedinho em Mateus 4 que nós já vamos voltar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Amém? Olha lá de onde que Jesus tirou essa frase. E te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? O que Jesus fez? Ele desferiu um ataque com a espada, com a palavra de Deus. Amém?
O que Jesus tinha na época? Ele tinha o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João? Não. Ele tinha Deuteronômio, Levítico, Número, Êxodo, Gênesis, amém? Ele tinha os profetas, os históricos. O livro que ele tinha naquela época era o Antigo Testamento. Então, quando o diabo vai e ataca ele, ele revida o ataque usando a palavra. Ele recita um versículo. Oh, Jesus Cristo está mostrando para a gente. Quando o diabo vem azucrinar, é assim que a gente responde. Lembra lá da pessoa que tem problema com a ira? Quando vem a ira, essa pessoa deve falar o quê? Não porás o sol sobre a vossa ira, e vai se conter. Amém? O diabo vai botar alguém para espizinhar ele, mas ao invés dele explodir, ele vai falar a palavra. Não porá um sol sobre a vossa ira, e vai resistir. Amém? É assim que o crente deve agir, usar da ferramenta que Deus nos deu, a espada que é a palavra. Continuamos, Mateus 4:5, volta lá para Mateus. O diabo é astuto, irmão. Ele sabe como agir. Amém? Está comigo? Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Sabe o que significa pináculo? Lá no alto. Sabe o campanário que tem a igreja católica no focinho? Né? Não é bem alto. Então é tipo isso, lá no pináculo do templo, no topo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. O que ele citou aqui? Conhecido. O que ele citou? O que o diabo citou? O Salmo 91. Ô irmão, olha aqui, preste atenção, vem cá. Você já viu aquele hábito que as pessoas têm? Algumas pessoas, né? A gente não faz isso, mas tem uma galera lá fora que faz. De deixar a Bíblia aberta na sala. Ela fica aberta em qual parte? No Salmo 91, né? No Salmo 91. E por que a Bíblia fica aberta no Salmo 91? Cuidado com a religiosidade, irmão. Porque disse que é um salmo de proteção. O diabo usou o Salmo 91 para atacar. Irmão, lugar de Bíblia não é na sala aberta no Salmo 91. Lugar de Bíblia é na cabeceira da cama, é debaixo do sovaco, é do lado, é na pasta do trabalho, amém? É o tempo todo a mão à disposição para ser consultado. Por quê? Porque não é decorar que vai te salvar, não é o papel que vai te salvar, né? Se eu pegar aqui e rasgar uma página da Bíblia, vai cair uma trevoada do céu e fulminar. Não, isso aqui é papel. O que vale não é o objeto físico, o que vale é o conteúdo. Amém? E o diabo, olha o que ele faz, ele usa o Salmo 91, tentando confundir Jesus. Isso o diabo vai fazer com a gente também. Ele vai tentar nos confundir. Sabe aquele amigo lá que tem um problema com desonestidade? Ele vai tentar dar uma justificativa para ele. Vai falar: mas os impostos estão tão caros, mas o governo rouba, mas todo mundo frauda a lei. Não vai ter um que vai falar isso? Mas todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? E ainda vai ter quem vai completar e dizer: se eu não fizer, ser um bobo, hein? Se eu não fizer, ser um idiota, hein? Se eu não fizer, ser um mané, hein? Todo mundo faz. Não é isso, irmão? Eu não tenho. Todo mundo faz. Essa lei não pegou. O cristão não tem isso não, meu. O diabo vai tentar confundir. Ele vai tentar dar justificativa. Ele fala com eloquência. Ele fala bonito. Que é para a pessoa que ficar desnorteada. O diabo tentou desnortear Jesus. Só que Jesus não é aquele tipo que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91.
Jesus sabe que uma frase fora do contexto vira pretexto. E ele vai de novo, segue mais um ataque com a espada. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo Jesus saca a espada, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Se quiser pode ficar aí, eu vou ler rapidinho. 6,16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Olha como é que está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Amém? Aí, Jesus de novo pega a palavra e desfere um ataque contra o diabo. O diabo citou o Salmo 91, Jesus fala: não vou pular do pináculo do templo, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, se eu sei que existe uma força da gravidade, eu sou o corpo, por que eu vou pular tentando Deus? Oh Deus, agora dá um jeito de me salvar. É assim que funciona? Não é assim não, ó, tá, pai, preguei recente, hein? Semana passada. Preguei. Crente tem que ir no médico. Crente tem que cuidar das coisas da vida, alimentação, higiene, né? Tem que olhar pelos filhos, tem que educar direitinho os pequenininhos, o marido tem que tratar bem a esposa tem que tratar bem o marido. Nós temos que vigiar, irmão. Depois perde a família e joga na conta de Deus. O irmão trata a esposa igual um cavalo, não olha pelos filhos, aí daqui a pouco entra, né, a traição, entra, né, um traficante na vida da criança e vai falar: Deus não está olhando por mim. Para com isso. Primeiro nós fazemos a nossa parte, o contrário é tentar Deus. Se eu chegar aqui e pular de cara, vou falar: Deus não me segurou. Mas se eu sei que tem a lei da gravidade, que tem um chão duro lá embaixo, por que eu vou pular? Não vou, né, irmão? Não tentarás o teu Deus. Viva de retidão, faça a sua parte. Quando aparecer o mal que supera as suas forças, Deus vai lá e vai fulminar o mal. Amém? Porque Ele faz o impossível. O possível a gente faz. Não tentarás o teu Deus. E continuando. Vamos lá, Mateus. Vamos, Jesus. Mateus 4, ele saiu. Estamos no 8. Isso mesmo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha o diabo de novo. Oh, o diabo apelou nessa, né? Está vendo aí a riqueza do universo? Eu te dou tudo, Jesus. Parênteses. Por que Jesus podia oferecer qualquer coisa para Jesus aqui? Porque de fato ele tinha o controle do mundo. Misericórdia. Tinha. Por quê? Porque Deus deu o governo do mundo para Adão. E Adão entregou para o diabo. Depois que Jesus morre a nossa morte e ressuscita, ele toma o cetro do diabo e passa a reinar. Amém? Agora não tem mais governo do diabo, não. Agora o governo é de Jesus. Quem segue o diabo está na rebelião. Está seguindo o outrora príncipe despojado. Nós seguimos o rei legítimo. Amém? Fecha parênteses. Olha o que o diabo faz. Agora ele apela. Ele joga tudo que ele tem. O que mais que o diabo podia oferecer depois disso? Mais nada. Te dou toda a riqueza do mundo. Olha a tentação. Lembra lá daquela pessoa que tem problema com a lascívia? Lembra? O diabo vai colocar na frente dele a mulher mais linda do mundo. O diabo vai dar para esse irmão uma conexão na internet muito veloz, um celular supimpa, e a possibilidade de ficar sozinho num canto, só para ele entrar no site errado. O diabo vai facilitar a vida do cara para ele pecar. Eu falo do homem, mas da moça também, né? Oi. Lembra o que está na palavra de Deus? Se o teu olho te trair, arranca. É melhor entrar no céu sem o olho do que para o inferno com os dois. Amém?
E é isso que o irmão que está sendo tentado na lascívia deve fazer: lembrar da palavra e recitá-la, porque Jesus vai fazer isso aqui. Vamos lá? Versículo 10: Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Aquele irmão lá no quartinho, sozinho, com o celular, com a conexão na internet, olhando o que não deve. Na hora que o dedo dele vai para apertar o clique para entrar no site errado, ele lembra da palavra e fala para o diabo: eu prefiro entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com os dois, e fecha o celular. Amém? É a palavra de Deus dando a dica, dando a força, dando a destreza. Combate. Irmão, e o que acontece quando o homem usa a palavra de Deus? A espada, versículo 11: então o diabo deixou. O diabo desistiu. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? É assim que acontece. Quando nós usamos a palavra de Deus como arma de combate para cortar as astutas ciladas do maligno, uma a uma, o diabo é derrotado. Ele vai embora. Ele entende: esse aí eu não vou conseguir. E olha que tem um complemento: e vieram os anjos e o serviram. Irmão, o combate é nosso. Deus nos deu a arma, mas o combate é nosso. Nós podemos orar para Deus nos dar força, sabedoria, capacidade. Temos que orar para isso, mas nós temos que ir para a peleja. Não podemos terceirizar. E quando nós vamos para a luta com a arma de Deus e conseguimos triunfar contra o diabo, os anjos vêm e nos servem. Amém? Aí vem a bênção, aí vem a coroa da vitória, aí vem os louros do triunfo, porque nós fizemos a nossa parte. Amém? Em nome de Jesus, irmão, vamos usar a palavra de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Amém?